Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os 10 fundos imobiliários com maior valor patrimonial do índice IFIX. Esses 10 fundos imobiliários, a gente vai analisar algo muito interessante neles. Nós vamos analisar criteriosamente se em 5 anos de investimento você teve um retorno bom, médio ou ruim. Se você investisse durante 5 anos ininterruptos, reinvestindo os dividendos, você teria um lucro aquém do que você poderia estar esperando com relação aos fundos imobiliários. E eu vou provar para vocês que o investir em fundos imobiliários vale a pena para não só diversificar sua carteira de investimentos, mas também ter uma rentabilidade boa. Então fica no vídeo que vai ter muitos indicadores, muito aprendizado. Eu gerei uma planilha muito boa para que vocês venham acompanhar junto comigo aqui no computador, detalhe por detalhe, de que essa porcentagem de rentabilidade durante 5 anos os fundos imobiliários trariam para nós se investíssemos sem parar todos os meses neles. Então vamos acompanhar junto comigo aqui na tela do meu computador. Antes disso, sem mais delongas, roda a vinheta. Bem, pessoal, todo mundo sabe que fundos imobiliários é um setor e um ativo financeiro muito interessante na nossa bolsa de valores, possuindo inúmeros segmentos, desde papel, lajes corporativas, centros industriais, galpões logísticos. Fundos imobiliários são os tipos de fundos que a gente tem como estar investindo, recebendo mensalmente dividendos, isento de imposto de renda e com a vantagem de crescimento de cota. Você compra um fundo imobiliário aguardando não só receber proventos mês a mês, mas também a parte de crescimento. Se esse fundo crescer, se esse fundo desenvolver, se esse fundo ganhar renome e com os investimentos, com a subscrição, com os projetos, ele pode até crescer a cotação, fazendo com que não só o seu investimento inicial cresça, mas também o seu investimento mensal que venha com base nos dividendos consiga reinvestir no próprio ativo, fazendo com que você tenha patrimônio alavancado, crescimento exponencial na sua carteira. Então, os fundos imobiliários é uma oportunidade para o investidor brasileiro ter aquele perfil de aluguéis. Ao mesmo tempo que você empresta dinheiro para uma gestora, você recebe uma porcentagem de volta com relação aos seus dividendos, que são os aluguéis dos imóveis ou os aluguéis de contratos, e assim sucessivamente. E o objetivo do vídeo hoje, pessoal, é mostrar para vocês os 10 fundos imobiliários com maior valor patrimonial. Lembrando, não são com o maior número de cotistas. Consequentemente, pode sim haver, durante essa lista que eu vou trazer para vocês, que tenha mais de muitos cotistas nesses fundos imobiliários. Mas o objetivo central não é esse, é mostrar para vocês que tem esses 10 fundos imobiliários com maior valor patrimonial, ou seja, maior valor que ele possui. Com base nisso, a gente vai ver se esses fundos grandes, gigantes do índice IFIX cresceram sua rentabilidade em 5 anos. E a gente vai analisar isso junto comigo agora. Vem para a tela do meu computador. Pessoal, a tela que a gente vai usar é o Investidor 10, certo? Eu já abri aqui a lista, o ranking, como vocês estão vendo aqui, o ranking dos FIIs de maior valores patrimoniais. Esses são o ranking que eu estou abrindo junto com vocês aqui, né? Nós geramos essa planilha, tá aqui ela, né? E começamos pelo KNCR11, né? Esse fundo imobiliário aí, nós temos aí um patrimônio bem interessante. Lembrando que aqui é no site do Investidor 10. Eu vou trazer vocês para uma planilha que eu criei no Excel, para que a gente venha analisar mais interessante, que no final eu vou até trazer uma informação muito valiosa para vocês. O primeiro fundo imobiliário é o KNCRI 11, né? Então a gente já vai verificar aqui ele com base nos investimentos.
Lembrando, pessoal, que no Investidor 10 você consegue também ver o gráfico com a rentabilidade do fundo, não só com a ajustada, mas também com o valor considerado de reinvestimento dos dividendos. E aqui eu vou mostrar para vocês essa parte que sempre eles deixam em loco para que vocês venham observar, né? Todo esse número, esse valor aqui, é já acrescentado o valor considera o reinvestimento dos dividendos, ou seja, ele considera que você, cotista, durante esse período, reinvestiu os dividendos no próprio ativo, né, fazendo com que ele crescesse. Então, KNCRI 11, né, nós vamos colocar a rentabilidade de 5 anos dele, e aqui nós vamos colocar a alteração do valor para 100, para a gente ter uma porcentagem bem interessante, com base no 100%, quanto ele rendeu em 5 anos de rentabilidade. Alterando. Então, nós temos aqui, pessoal, no KNCRI 11, uma rentabilidade de 54,77%. Vocês entenderam, não foi? O que é que eu fiz? Se você tivesse investido em 5 anos R$ 100, só R$ 100, você botou lá R$ 100 no KNCRI 11, esperou 5 anos, quanto você teria? R$ 54,77 de lucro, correto? Esses R$ 54,77 de lucro seria a rentabilidade de 100% que você investiu. Você investiu 100%, quanto você teve? 54,77% de lucro. Então, a gente vai fazer isso em todos os ativos que estão na lista. E agora a gente vai alimentar a planilha. 54,77. A planilha já está aqui, pessoal, vocês estão vendo, né? E agora só a gente vai colocar no KNCRI 11. Agora vamos para o próximo ativo, que é o HGLG 11. Fazemos do mesmo jeito, 5 anos, cotação ajustada, verificar se está reinvestido os dividendos, está aqui. E agora a gente altera. A gente altera para R$ 100. Alteramos. Quanto você teria se investisse R$ 100 no HGLG 11 5 anos depois em rentabilidade? Exatamente o valor de R$ 154,63, ou seja, você teria uma rentabilidade de 54,63%. Vamos deixar lá na planilha. 54,63%. Próximo ativo, XPML11. Vamos fazer do mesmo jeito. Quanto você teria se investisse R$ 100 no XPML11, fundo imobiliário de shopping? Nós temos aí uma cotação. Se você investisse R$ 100, você teria R$ 50,97, ou seja, 50,97% de crescimento. 50,97%. Próximo é o BTLG11. Do mesmo jeito, vamos colocar em 5 anos. Alterando. 59,22%. Vocês estão vendo aqui, né? 59,22%. Próximo é o KNRI 11. Mesmo jeito, 5 anos, rentabilidade, alterando para R$ 100, KNRI 11. 52,8%. 52,8%. Próximo fundo, 5 anos, alterar. PLG11 aí, um fundo imobiliário de galpões logísticos. 56,10%. 56,10%.
Próximo é o VISC 11. 5 anos de investimento, você teria quanto se fosse investir apenas R$ 100 e esperar passar 5 anos? Quanto de rentabilidade você teria? 60,5%. Uma rentabilidade bem, bem interessante. 60,5%. Próximo é o MXRF11, queridinho aí, fundo com mais de 1 milhão de cotistas. MXRF11, quanto você teria se reinvestisse 5 anos só R$ 100? Quanto será que teria de rentabilidade nesses 5 anos de investimento? 64,16%. Vocês estão vendo aqui, né? 64,16%. 64,16%. Próximo é o IRDM11, o Iridium, Fundo Imobiliário de Papel. IRDM11. Quanto você teria se investisse R$ 100 em 5 anos no IRDM11? Esse daqui surpreendeu, hein? 22% apenas. 22%. O IRDM11 sofreu bastante aí e ainda está sofrendo, pessoal, com base no, nos fundos imobiliários que ele tem em carteira, que é o HCTR11, TORD11, VSLH11, por conta da inadimplência e do calote que eles sofreram. Então, por ele ter esses fundos em carteira, os valores que ele tem em investimento sofreram muito. Próximo fundo imobiliário, pessoal, é o HGBS11. Finalizamos a nossa lista com ele. HGBS11. Fundo imobiliário bem, bem interessante. Vamos ver quanto em 5 anos você teria de rentabilidade se investisse apenas R$ 100 durante esse tempo. 26,57%. Olha só, pessoal, 26,57%. Um fundo imobiliário, pessoal, que sofreu muito, muitos fundos imobiliários sofreram muito com relação à pandemia, principalmente fundos imobiliários de shoppings. Vocês observem aqui que na pandemia, em 2021, 2020, ó, foi um momento em que eles tiveram grandes, grandes quedas. E aí, para recuperar, foi bem complicado, pessoal, bem complicado mesmo. Muitos fundos imobiliários tiveram essa dificuldade com relação a reestruturar seu patrimônio, a voltar a atividades, perderam muitos, muitos, muitos investidores, perderam valores, perderam clientes, tiveram que se reinventar. Muitos fundos imobiliários, não só de shopping centers, mas lajes corporativas, quando teve o boom do home office, muitos tiveram que voltar à atividade não em casa, mas não no ambiente de escritório, mas em casa, através do home office. E isso fez com que os aluguéis das lajes corporativas acabasse que não continuasse. E acabou que muitos fundos imobiliários perderam até os seus valores com relação a crescimento e ao valor de mercado. Fez com que muitos não conseguissem até hoje voltar à atividade. Muitos fundos imobiliários conseguiram se reinventar e melhoraram até, mas outros, como esse, principalmente os de shopping centers, tiveram uma dificuldade imensa com relação a voltar ao que eram antes da crise sanitária. E a planilha está pronta, pessoal. Nossa planilha aí está pronta, ficou topada. O que eu quero trazer para vocês hoje é essa planilha aqui, muito interessante, pessoal. E através dela, um ensinamento. Não sei se vocês estão gostando desse branco, eu vou deixar da mesma cor para ficar todo mundo igual. Nós temos uma rentabilidade bem interessante de cada um aqui. Vou deixar mais clarinho. Nós temos uma rentabilidade muito interessante de cada um aqui. Nós temos cada fundo imobiliário com o seu tipo de segmento. Então, nós vamos filtrar hoje, né, para analisar junto com vocês a melhor opção. Vamos colocar em segmento, em ordem alfabética. Nós temos aí fundos imobiliários de laje e logística, fundos imobiliários só de logística, de papel e de shopping centers. Nós temos aí vários fundos imobiliários com seus PVPs acima, né, a grande maioria aqui
com o PVP acima do seu valor patrimonial, então estão com um deságio, né? E o valor patrimonial, que é o que a gente está analisando, acima aí de 3 bilhões de reais, fundos imobiliários caríssimos aí com estruturas gigantes, né? E eu botei aqui o valor de cotação, que é interessante você saber, né? De analisar sempre o PVP e a cotação, a gente vê como é que faz o primeiro investimento no seu ativo. E o que eu quero trazer para vocês de interpretação através desse lucro em 5 anos? Nós temos aí, em 5 anos, são 60 meses, correto? 12 meses cada ano, 5 anos, 60 meses. Em 60 meses, nós tivemos aí fundos imobiliários que entregaram uma lucratividade de 22%. Em 60 meses, nós tivemos fundos imobiliários que entregaram uma rentabilidade de 26%. Mas também em 60 meses tivemos fundos imobiliários que entregaram 64%. Ou seja, mais de 1% por mês. O MXRF11 entregou, o VISC11 entregou mais de 1% por mês. Isso faz com que a gente comece a pensar verdadeiramente para ver como é interessante você diversificar sua carteira de investimentos. Se você não tem uma diversificação na sua carteira de investimentos, você vai sofrer com relação a uma crise. Qualquer que seja a crise, vai ser afetado o seu bolso, porque a crise ela afeta vários setores da economia, né? Não todos completamente, mas vários. E quando você só está investindo em um, tende a ter uma queda muito brusca no seu valor de investimento, seu valor de carteira. E faz com que você perca, às vezes até se desmotive em querer continuar no mundo dos investimentos. Muitas pessoas sofrem isso. Acreditando eu também que o Iridium 11, o RDM e RDM 11 teve isso. E imagine se você só tivesse valor investido no IRDM 11. Você teria perdido dinheiro. Ao invés de ganhar, você perdeu. Não só com a inflação, a rentabilidade, mas também no seu próprio valor de investimento. Então, sempre diversifique. Uma coisa interessante. Se pegarmos a média dessas 5, desses 10 fundos imobiliários, nós temos aí uma média de 501,85%. Se dividirmos 501,85% por 10, vai dar a média de 50%. Então, nós temos uma média aí de quando você investindo em um só e investindo em alguns, você tende a diminuir os riscos da sua carteira de investimentos, fazendo com que você tenha maior acerto e maior segurança no seu patrimônio. Então, se todos esses 10 fundos imobiliários tivemos aí a média de 501% dividido por 10 fundos, nós temos aí 50%. Então, nós ficamos um pouco abaixo da rentabilidade 1% ao mês, mas entregamos um resultado muito interessante. 501,85 dividido por 10 ativos, teríamos 50,18 de rentabilidade. Dividido 60 meses, 0,83% por mês. É aceitável. 0,83% por mês tem fundo imobiliário muito bom que paga isso. Vezes 12 ao ano, você teria 10% de rentabilidade ao ano. Lembrando que esse investimento, a gente está considerando o reinvestimento dos dividendos. Então, está incluso os dividendos. 10% ao ano é algo bem interessante para você compor uma carteira previdenciária, para não correr tantos riscos e ter maior segurança. Mas você pode sim estar analisando e investindo de forma mais criteriosa nos fundos imobiliários. Principalmente, o que quebrou muito a nossa rentabilidade comparativa desses 10 ativos foi esses dois, o HGBS 11 e o IRDM 11. O que eu quero trazer para vocês, pessoal, é a diversidade que vocês têm que ter em sua carteira de investimentos. E a cotação desses ativos, se você quisesse, olha, eu quero comprar esses ativos aí, quanto eu teria que desembolsar para ter esses ativos aí? Você teria que ter R$ 1.000, 207,12 de investimento aí para você ter 10 fundos imobiliários que lhe pagam por
por ano, aí uma rentabilidade aí de 10%. Então você teria aí por mês aí uma rentabilidade básica aí 10% de 1.207,12, 1.207,12 menos 10%, R$ 120, R$ 120, pessoal, ao ano você teria de lucro nesses fundos imobiliários. Isso uma cota, se você comprasse uma cota de cada. Esse preço aqui é uma cota de cada que eu estou falando para vocês. Então, sempre analisem, né? Nós temos aí 10 grandes, gigantes, os maiores em patrimônio, fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Desses 10 aí, nós temos fundos imobiliários com PVP de 1,8, 1,7, 1,6, mas temos também fundos imobiliários com PVP de 0,89, 0,96, 0,97, 0,99. Nós temos fundos imobiliários ainda descontados. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O vídeo que eu queria trazer para vocês era esse. Era um pouco mais sobre a rentabilidade projetiva de 5 anos investindo em fundos imobiliários gigantes. Se você teria o seu retorno, se você não teria. Lembrem-se sempre, quando você for investir em um ativo, o reinvestimento do lucro desse ativo é primordial para que ele venha a crescer mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, pessoal, curta, comente e compartilhe para mais pessoas também receberem esse vídeo e mais pessoas se informarem e entrarem no mundo dos investimentos. Forte abraço, pessoal, e vamos juntos, rumo à independência financeira.